Senhor presidente, senhores deputados, servidores deste Poder Legislativo, demais pessoas que nos acompanham nesta sessão, pela TV da Assembleia Legislativa ou pela rádio, eu gostaria aqui, nesta semana, que antecede o segundo turno da eleição presidencial, de falar também acerca disso. Já falamos há 2 semanas atrás a respeito do perigo que se estava passando, talvez estejamos ainda, pelo fato de que questões que até aqui a sociedade brasileira tratava com tranquilidade, como o respeito aos diferentes credos religiosos, como o respeito à orientação sexual de cada pessoa, como o respeito à livre manifestação do pensamento, de repente nessa campanha virou pauta que estava ou ainda está no centro do debate. E isso, além de não ser correto, traz alguns perigos, a possibilidade de alguns acirramentos futuros na sociedade brasileira. Estava falando dessas questões e da necessidade de superar isso, de não fulanizar estas questões importantes, que são de fundo filosófico e cultural da sociedade brasileira, mediante de um processo eleitoral. E refletindo sobre isso, tenho falado para algumas pessoas que tanto a Dilma Rousseff quanto o José Serra, nestas questões, são bastante parecidos. Bastante parecidos mesmo. Se ataca a Dilma Rousseff como tenha sido, por ter sido feito parte da luta armada na década de 60 e 70. Mas o Serra também o foi. Ou ele não era da Ação Popular, que foi um grupo que pegou em armas durante a ditadura civil-militar. Sobre a questão religiosa, casamento de homossexuais ou o direito civil, casamento civil de pessoas do mesmo sexo, sobre o aborto, Dilma Rousseff e José Serra pensam a mesma coisa. Então seria inclusive desonesto e injusto que se faça uma campanha acusatória, quando na verdade os dois candidatos nesses aspectos são muito parecidos. Mas eu vim manifestar e falar sobre questões que considero mais importantes nesse processo eleitoral do que essas, ou questões que, por serem tão sérias e tão delicadas, não devem ser fulanizadas num processo eleitoral. A religiosidade, a ideologia, a convicção filosófica de cada pessoa não deve ser fulanizada num processo eleitoral. Inclusive porque senão vamos criar acirramentos que podem levar a conflitos pelos quais nós não precisamos passar. Temos tantos conflitos, alguns nós não precisamos passar. E esses são alguns pelos quais nós não precisamos passar. Mas para primeira questão, número 1, o PDT está coligado desde o primeiro turno com a candidatura de Dilma Rousseff. Inclusive o presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, é ministro do Trabalho e Emprego desde o começo do segundo mandato, desde o começo de 2007, do início do segundo mandato do governo Lula. E isso foi decisão da Convenção Nacional realizada na cidade de São Paulo. Mas eu quero falar também de outras questões que considero que sejam mais importantes do que essas que tenho falado até aqui, com vistas a este processo eleitoral. A posição, e que é a posição da corrente comunista Luiz Carlos Prestes, organização política da qual eu faço parte, que tem como decisão nesse segundo turno votar em Dilma Rousseff, com a compreensão, inclusive,
que às vezes nos debates que têm acontecido nos meios de comunicação, os dois candidatos têm razão. Ficam se acusando mutuamente, mas os dois estão certos. Um quer privatizar mais, a outra quer continuar privatizando a conta-gotas, né? Talvez em alguns momentos os dois têm razão nesse debate. E é preciso avaliar sim que o Programa Nacional de Desestatização de Fernando Henrique Cardoso, a época que José Serra era ministro do Planejamento, não foi negado na era Lula. Se foi negado politicamente, os acordos internacionais assinados por Fernando Henrique Cardoso não foram rompidos ou questionados pelo governo Lula e pela ministra Dilma. Tanto é que nesta tribuna aqui, deputados do PT vêm falar que tem pedágio na BR-101 e na BR-116, porque era contrato lá do governo Fernando Henrique, e era verdade, e é verdade. O pagamento dos juros da dívida externa e interna foram continuados. O leilão de poços de petróleo continuaram. Então, quando o Serra acusa, né, de ter continuado, é verdade. Talvez diminuiu a intensidade, a voracidade, né, e a forma de fazer, mas os contratos anteriores, com os monopólios, com o latifúndio, com o imperialismo, foram continuados. E estão sendo continuados. Na essência, no centro, no miolo da coisa, as duas candidaturas, como diria e disse em alguns debates Plínio de Arruda Sampaio, as duas candidaturas estão no mesmo horizonte. No horizonte de afirmação e de consolidação da ordem social, econômica e política estabelecida. Capitalista, naturalmente. Plínio disse isso bem certo, estamos no mesmo horizonte. Tem diferenças entre as duas candidaturas? Evidente que sim. Embora isso que eu falei sobre a questão da dívida externa, que se orgulha de ter sido paga, na verdade não foi, ela foi transformada em dívida interna. E o poder público brasileiro, o Estado brasileiro, continua pagando juros e mais juros e mais juros e mais juros para monopólios instalados aqui. Dinheiro que com certeza daria para resolver a maioria e os principais problemas na área de educação, de segurança, de saúde, de saneamento do povo brasileiro. Mas as duas candidaturas são diferentes. A intensidade. Meu caro Nauro, líder do Movimento Popular de Santa Catarina, e J. Costa, a diferença é de intensidade. Então o voto em Dilma é uma necessidade no sentido da importância e da necessidade de derrotar José Serra, que seria o retorno de uma situação mais aguda, mais privatizante, mais escorchante em termos de retirada de direito. O governo Lula, sim, destinou mais dinheiro para o fortalecimento do serviço público na área de educação e em várias outras. Mas aceitando o modelo de organização de ensino superior, de ensino técnico, que é o padrão da meritocracia, tão exigido também pelos monopólios. Então tem diferença de intensidade e a gente orienta e defende o voto em Dilma Rousseff no próximo domingo como forma de evitar o retrocesso daquelas forças mais reacionárias e mais conservadoras da sociedade brasileira ao governo central do país, colocando em risco questões importantes como o pré-sal, colocando em risco inclusive uma posição pelo menos
um pouquinho mais soberana na questão da política internacional, na relação com o mundo, com os outros países. Obrigado, deputado Sargento Amorim Soares. Próximo deputado inscrito, deputado Nilson Gonçalves, que tem a palavra por